Poder recebendo o presidente regional do PT, Washington Quaquá, contando com a participação da jornalista Rosane Monteiro de O Dia. Presidente, que tipo de balanço o senhor faz desse tempo, dessa parceria, desses 7 anos de relação do PT com o PMDB no governo Cabral? Que tipo de contribuição efetiva o PT deu? Até que ponto o PT, isso eu disse ainda há pouco, que o PT não participou das decisões, das políticas estruturantes do governo Cabral, mas até que ponto a colaboração do PT foi importante do ponto de vista político, até para que o governo fosse tão exitoso com parcerias com o governo federal? Olha, eu acho que o governo Cabral teve coisas positivas, e uma parte imensa dessas coisas positivas foram feitas em parceria com o Lula, e agora em parceria com a presidenta Dilma. As casas do Minha Casa Minha Vida que fizeram aqui junto com a Prefeitura do Rio, obviamente com essa aliança com o PMDB, a urbanização das favelas do Rio de Janeiro. Nunca se investiu tanto em comunidade pobre no Rio de Janeiro como se investiu no governo Cabral agora, com recurso federal, dinheiro do Lula. Então nós do PT queremos reivindicar uma parcela disso, que nós ajudamos nessa... O Rio de Janeiro, que era um dos últimos estados a conseguir recursos federais, virou o primeiro do Brasil. Com muita ajuda nossa, do PT. Agora, nós, do ponto de vista da política central do governo, nós ajudamos no meio ambiente e na assistência social, em setores, um pedacinho do governo. As políticas estruturantes nós nunca fomos chamados a discutir. Por exemplo, as UPPs. Nós sempre criticamos, eu fiz essa crítica pessoalmente ao Cabral no início do meu mandato de prefeito em relação à política de segurança, que entrava na favela, matava 2 bandidos, 5 moradores, saía e deixava as mortes e a desgraça na favela, como foi feito no Rio de Janeiro ao longo de todos esses anos. O Cabral, com as UPPs, mudou a dinâmica, foi muito positivo. Agora, nós não podemos permitir que o chefe do morro, que o bandido, seja trocado pelo comandante da UPP. A UPP precisa de mais coisa. E aí essa era uma contribuição que o PT podia ter dado. Vamos pegar o menino da comunidade, que o pai era analfabeto, mas o Lula possibilitou que ele entrasse na Universidade Federal por cota de escola pública, por cota por ser negro, que o Lula possibilitou que ele fosse fazer uma universidade privada no ProUni. Então nós temos ali assistente social, sociólogo, economista, até engenheiro, etc. Pega essa meninada da favela, da comunidade, pega os líderes comunitários, os sindicalistas antigos que moram na comunidade, vamos organizar uma força social e vamos fazer com que a UPP seja controlada pela sociedade e não pela polícia. E a UPP acabou militarizando o território e com perigo, porque o bandido parou de controlar com um fuzil a droga, mas a médio prazo nós vamos ter uma contaminação do aparelho policial. Nós vamos ter a polícia fardada acabando sendo o protetor do tráfico de drogas na favela e se associando ao tráfico de drogas. A dinâmica sociológica, a dinâmica política que vai ser construída é essa. É perigoso para a comunidade e é perigoso para o aparelho policial. Então nós temos que mudar a dinâmica das UPPs. Continuar com as UPPs, ampliar as UPPs, mas controle social e popular das UPPs. Então eram contribuições que o PT podia ter dado se fosse chamado. Esse é mais ou menos o programa de governo do PT, caso o PT eleja o próximo governador, quer dizer, que tipo de diferença o PT pretende imprimir num hipotético governo petista à frente do Rio? Eu tenho brincado dizendo assim, nós vamos botar P na UPP, ou seja, vamos botar povo na UPP. Não pode ter polícia só na UPP, tem que ter povo na UPP. Tem que ter controle popular. Vou dar mais um exemplo, a questão dos transportes que estão aí. O Rio de Janeiro é controlado pelas empresas de ônibus. A FETransport dá dinheiro para deputado, a FETransport dá dinheiro para prefeito, a FETransport dá dinheiro e financia os políticos do Rio de Janeiro. E os empresários de ônibus no Brasil inteiro, porque tem dinheiro em cash. No Rio de Janeiro eles controlam o Vale Transporte. O poder público não controla. O poder público não controla o dinheiro que é usado no sistema que é público. O transporte tem que ser público. Eu estou montando a empresa pública de ônibus em Maricá. Vou chegar a ônibus de graça lá em 2016. Nós vamos controlar agora, todo o pagamento vai ser feito pela prefeitura. Não tem esse negócio de transporte. Então tinha que ser feito aqui no Estado, controlar o sistema de transporte do Estado, investir no metrô para a Zona Oeste, no trem da Supervia, que pode se transformar no metrô de superfície. Metrô para a Baixada Fluminense, para Niterói e São Gonçalo. Nós não somos contra, por exemplo, o metrô para a Barra da Tijuca. Muita gente trabalha na Barra da Tijuca. A Zona Sul também tem a comunidade lá em cima, que tem muita gente. Nós não somos contra. Nós precisamos discutir prioridade nesse Estado. O cara que mora na Zona Oeste leva 3 horas para chegar no centro do Rio. Então, esse investimento no transporte não pode ficar na mão de empresário de ônibus. Não pode o espanhol e o português
mandar na vida de milhões de cariocas que se deslocam de casa para o trabalho e perdem 3, 4 horas por dia da tua vida. Aliás, 8 horas por dia. O PT no governo é garantia de que vai ser rompido essa hegemonia, da FETransport no controle do transporte público do Rio. Total garantia. E total garantia. Aí cadê os empresários que vão manter uma associação, um grêmio estudantil, um clube de bridge, o que eles quiserem. Agora, mandar no Estado eles não vão mandar mais. Eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte, com relação a essa aliança do PT com o PMDB, que já está quase enterrada, como o senhor já me disse, está enterrando. E será que isso não pode ser jogado contra vocês por candidatos como o Garotinho, como quem vier do PSDB e do DEM, e falar, não, eles são todos farinha do mesmo saco, PT e PMDB. Isso não confunde o eleitor? Eu acho que é o seguinte, nós temos o que explicar. Nós fomos para o governo Cabral por conta de uma aliança nacional, demos nossa contribuição ao Estado. O Garotinho vai falar o quê? Foi governador 8 anos desse Estado. O que ia falar? Tudo que está aí, ele é sócio. O PSDB, Marcelo Alencar aqui, privatizou o Estado inteiro, entregou as barcas, entregou os trens, entregou tudo para a iniciativa privada. Então, nossos adversários, sinceramente, vão ter que comprar sabão, como dizia minha vovó, vão ter que comprar sabão de coco para lavar a boca para falar do Lindbergh. Presidente, eu queria repetir aqui, falar sobre uma matéria publicada até pela Rosane Monteiro no Jornal O Dia, em que ela, por conta de uma entrevista que fez com o senhor, afirmou que o senhor vai ser muito duro, levando até mesmo à expulsão aqueles petistas que, por alguma razão, se agarrarem ao cargo e permanecerem no governo do PMDB. Que tipo de decisão o senhor tomou em relação a isso, efetivamente? O partido tem normas. Eu acho assim, quem continuar no governo não continua no PT. Incluindo os secretários, se por acaso os secretários Arquê ou Mink resolverem ficar? Eu não creio que nenhum dos dois secretários vão resolver ficar. O Mink é um cara absolutamente partidário, o Zaqueu já tem dito que vai sair no dia 31, eu não acredito que ninguém, não só os secretários, como nenhum petista. Eu tenho dito isso. É incompatível permanecer no governo que nós saímos e permanecer no PT. O PT tem regra, é um partido que, aqui no Rio de Janeiro, sobretudo, ele está num processo de aprimoramento com essa nova direção. Nós não vamos permitir que ninguém fique no governo. Mas aí com relação ao desemprego, quer dizer, na prática, vamos esquecer um pouco, como se pudéssemos, a questão política. Nós vamos ter pelo menos 400 pessoas sem emprego. Como é que resolve isso? É porque a gente não pode encarar a participação no governo como emprego. Quer fazer emprego? Quer emprego, vai fazer concurso público. Ali é uma tarefa política que eles cumpriram, e cumpriram uma tarefa política em nome do partido. À medida que o partido se retira do governo, esses militantes têm que se retirar do governo. Estabilidade só para o servidor público concursado. Presidente, o senhor tem canal direto com a direção nacional do PT, canal direto com o presidente Rui Falcão. Como é que foi interpretada pela direção nacional essa mudança na condução desse divórcio PT-PMDB no Rio de Janeiro por conta da decisão do governador Cabral de antecipar e decidindo exonerar a militância do partido? Nós conversamos com o Rui e tenho sempre conversado com ele, temos um respeito enorme pelo Rui Falcão. É uma figura espetacular, é o presidente mais votado da história do PT. Não é à toa, o Rui tem uma tarefa importante de aprimoramento do PT nesse novo momento do partido. E nós temos um respeito muito grande por ele, fizemos todos os movimentos, consultando, conversando, discutindo com ele. Nós também não ficamos chateados com o governador, pelo contrário, recebemos com gosto a antecipação dessa saída. O governador tem seus motivos, é natural, é justo e não teve nenhum problema. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o presidente regional do PT, o Washington Quaquá.